Boa noite, gente boa. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, no cabeçalho, no tópico, em cima da Bíblia de vocês, está escrito: brilhando como estrelas. Brilhando como estrela. Capítulo 2 de Filipenses. Nós vamos começar o versículo 12, vamos até o 18, que diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais, agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Pretendo firmemente a palavra da vida, assim, o dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Querido Deus, nós queremos entregar essa palavra em Tuas mãos e te pedimos discernimento e sabedoria para poder entender aquilo que Tu queres nos falar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está preso em Roma nesse momento que ele escreve essa carta. E dentro da prisão, Paulo escreve algumas cartas. Uma delas é essa aqui aos Filipenses, na cidade de Filipos. E essa é a carta da alegria, porque no final dessa carta ele diz: eu quero que vocês se alegrem comigo. Alguém preso falar isso, né? Então essa carta é para quem? É para cristãos, porque ele começa no primeiro versículo: assim, meus amados irmãos. Então ele está falando para cristão. Paulo está falando para uma geração depravada. É isso que nós lemos a palavra, tem duas palavrinhas, e uma delas é depravada. Pensa numa cultura de 2000 anos atrás. Paulo fala para esse povo que eles precisam brilhar à luz de Cristo. Vocês são como estrelas no universo. E o mundo vive em direção a uma escuridão. E as estrelas eram para dar direção aos peregrinos do deserto e aos navios, né, que eles cruzavam os mares, os oceanos. Por isso Paulo diz: como uma estrela que brilha no universo, assim precisam ser vocês, aonde as pessoas possam olhar e ter uma direção para andarem para Jesus. E o único povo que pode brilhar a luz de Jesus nessa terra são os filhos de Deus. Somos nós. Porque nós temos a luz da vida, nós temos Jesus. E Paulo diz: vocês precisam fazer isso, e só tem uma maneira de vocês serem estrelas, serem luz. Vocês precisam segurar firmemente a palavra da vida. E hoje vivemos um tempo que as pessoas por aí dizem: você tem a sua verdade e eu tenho a minha. E onde toda verdade pode ser relativizada, tudo é relativo, né? Por isso que estamos vivendo num mundo do politicamente correto. Então, você pensa assim, mas eu penso assado, às vezes a minha ideia é errada, mas politicamente me convém, né? Então, se usa essa expressão, politicamente correta. Você pensa assim, mas eu penso de outro jeito. E nesse politicamente correto, nós podemos estar negociando verdades
absolutas. Mas existe uma verdade que é absoluta, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. A palavra de Deus é e sempre será a verdade, e nós precisamos estar sempre firme, não no que eu acho, mas no que a Bíblia diz. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem adequar a palavra de Deus naquilo que elas pensam e naquilo que praticam. Elas não importam se está certo ou está errado. Então elas tentam adaptar o que a Bíblia diz da forma que elas pensam. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante. Deus, Ele me recebe como eu sou, mas não permite que eu viva, viver o que sou. Ele me recebe como eu sou, mas Ele não permite viver o que sou. Por exemplo, quando Deus me recebeu, eu tinha vícios, eu tinha ódio, eu tinha raiva, rancor e outras coisas mais. Mas Deus me disse, você precisa mudar, você precisa converter o seu coração. Deus me recebe como eu sou, mas Deus transforma o meu eu. Ele muda a minha mente, Ele muda os meus conceitos. Porém, o que acontece hoje é que muitos querem seguir Jesus, mas não querem mudar de vida. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E quando eu vou para Jesus, Ele me transforma, Ele me liberta e muda a vida, a minha vida, para eu ser uma nova criatura em Cristo. Para nós brilharmos como faróis, eu quero ver com vocês 5 pilares da nossa fé. São como se fossem 5 bases da nossa fé cristã. É por causa dessas 5 bases que nós estamos aqui. Quando alguém perguntar, por que você é cristão? Por que você crê na Bíblia? Por que você diz que está seguindo Jesus? Você vai lembrar da sua mão. Eu vou te dizer 5 princípios da minha fé, da nossa base. Nós chamamos de 5 solas. A palavra sola significa somente. Somente a Escritura, que é a Bíblia. Primeiro, somente a Escritura, que é a Bíblia. Segundo, somente Cristo. Terceiro, somente a graça. A quarta, somente a fé. E quinto, somente a Deus pertence a glória. Então eu quero ver com vocês esses 5 princípios. Primeiro, somente a Escritura, somente a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus. E isso está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia é o suficiente para conhecer Deus e a vontade de Deus. E quando eu começo, por exemplo, quando eu começo o estudo do abismo ligado, a primeira coisa que eu peço para a pessoa, se ela crê na Bíblia, eu peço para ela, qual é o teu conceito sobre a Bíblia? Eu preciso saber. Se ela não crê na Bíblia, não tem como fazer abismo ligado. Se ela não crê na Bíblia, não tem assunto. Você vai fazer o quê? Conversa sobre religião? Bom, conversar sobre religião não precisa de Bíblia. Mas conversar sobre Deus, sobre Jesus, tem que ter Bíblia. Porque tudo o que eu ensino, eu aprendi na palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando com o homem na terra. Deus usou homens, sim, para escrever a Bíblia, porém homens inspirados pelo Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz o seguinte, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. 1 Pedro 1, 20 e 21, tudo bem?
Até que vai achando 1 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Presta atenção agora no versículo 21. Pois jamais a profecia é a Bíblia, teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou movidos pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia não tem nada de interpretação que seja humana, que algumas pessoas às vezes arrumam essa desculpa para não estudar a Bíblia. Nós não cremos que nesta terra tenha outro livro inspirado pelo Espírito Santo e que tenha a autenticação como palavra de Deus. Há muitos livros de teologia, de história, baseados na Bíblia para fortalecer a sua fé. Isso existe, mas a palavra de Deus é a Bíblia. Nós, por exemplo, não cremos no Evangelho escrito por Allan Kardec do Espiritismo. Allan Kardec, se vocês não sabem, ele escreveu a Bíblia dele, da doutrina dos Espíritos, depois do ano 1500. E ele mistura parte da Bíblia e parte das ideias dele. A porcentagem que ele mistura, eu não sei quanto que é, mas faz um jogo aí de 50%. 50% da Bíblia, 50% dele. Nós não cremos no catolicismo romano, por quê? Ninguém pode aumentar ou tirar o que está na Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia, palavra da Bíblia, deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritos nesse livro. Nenhum homem nessa terra pode tirar ou aumentar o que está na Bíblia. Nenhum. Eu não posso ser injusto com os católicos, né? Me parece que o que está escrito na Bíblia católica, apostólica, romana, eles não tiram. Porém, eles mudam de lugar alguns versículos e alguns capítulos. Quando eu dou abismo ligado para as pessoas, eu sempre procuro estudar o abismo ligado com a Bíblia católica, apostólica, romana, que daí eles não criam conflito. Mas a tua Bíblia pode ser diferente. Tá? Então, tem várias editoras. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles não mexem. A Bíblia católica não mexe. Porém, no catecismo, não é estudado os 10 mandamentos na Bíblia. Por quê? Porque os 10 mandamentos só são estudados no livrinho chamado catecismo, na catequese, quando eles se preparam para a primeira comunhão, eles não usam a Bíblia. Eles estudam esse livrinho. Inclusive, eu cheguei a comprar um para mim poder estudar sobre isso. E no catecismo, 2 mandamentos bíblicos são substituídos por outros 2. Por exemplo, um deles é guardar domingos e festa de guarda. Outro é não pecar contra a castidade. E assim eles deixam fora os mandamentos: não terás outros deuses, não fará para ti nenhuma imagem, nenhuma escultura, e não as adorarás. Os versículos 3, 4 e 5 não está incluído no catecismo. Então, se você vai estudar com a Bíblia deles, você precisa saber, tem que estar esperto. Por isso que quase todos os católicos, eles, 90% ou mais, até 95%, eu arrisco dizer, que não sabe que existem os 10 mandamentos da igreja na Bíblia católica. Eles não sabem. E há pouco tempo eu dei abismo para uma pessoa e ela afirmou que não tem. Isso é muito comum, né? E então eles acham que não existem os 10 mandamentos da Bíblia católica. E daí eu mostro para eles, né? E faço eles ler, principalmente. Aí eu peço para eles: cita algum mandamento aí que você conhece. Eles falam lá: não matar, não roubar. Não, me cita os primeiros 2, 3. Não sabem, né? Então eu abro a Bíblia, é uma razão para você seguir o caminho e você mostrar. Aonde que está, eu uso sempre o texto de Êxodo, tá? Êxodo capítulo 19 está os 10 mandamentos, e aí eu começo. É uma boa medida já para você mostrar sobre as imagens.
Outro exemplo, que você precisa estar preparado com a Bíblia Católica, não são todas as editoras da Bíblia Católica, tá? Mas tem muitas delas, e talvez a metade delas ou mais, porque são muitas editoras da Bíblia Católica, tá? O Salmo 115, que fala sobre os ídolos, as imagens, que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não enxerga, tem perna, mas não andam. Esse Salmo 115, ele é trocado pelo 114 e 116. Tá? Por que isso? Por que eles fazem isso? Porque isso compromete a doutrina das imagens. Então você precisa ficar muito esperto se você estuda a Bíblia com eles. Tá? Está escrito entre o 115, você vai ler, o 114 que eles passaram aí, botaram o 115 para lá e assim vice-versa. Então esses cuidados a gente precisa ter, isso que é importante. Então, a nossa base, o importante para nós, por isso que nós estudamos a Bíblia com ele, é somente a Escritura, somente a Bíblia. Segundo lugar, somente Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Por que nós falamos somente Cristo? O que diz aí? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Quem já ouviu a expressão cristofobia? O que é cristofobia? Cristofobia é perseguir seguidores de Cristo. Por que o imperador romano mandou arrancar a cabeça do apóstolo Paulo? Por que crucificaram Pedro de cabeça para baixo? Porque os cristãos são perseguidos na Índia, na China. Porque no Oriente Médio eles matam os cristãos. Porque aos seguidores de Jesus, ou melhor, aos seguidores de Jesus, Jesus disse: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Sabe por que mataram Jesus? Porque Jesus disse assim: eu sou Deus, eu sou filho de Deus, quem me vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus curava cegos, Jesus ressuscitou Lázaro, e as pessoas diziam: só Deus pode fazer isso. Esse cara aí que se leva o nome de Jesus deve ter alguma coisa satânica, deve ser Beelzebul, deve ser do diabo, porque só Deus pode fazer isso. Nós cremos que só há um Deus. Por exemplo, Alá dos muçulmanos não é Deus. Buda não é Deus. Quanta gente tem o Buda dentro de casa para fazer proteção? Buda está ainda no túmulo. Ele nem ressuscitou, Buda. Só tem um Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Só Ele nós adoramos. Só Ele nós exaltamos. Por que certas pessoas têm raiva dos cristãos? No fundo, não é porque você é de outra religião. Vamos usar esse termo pejorativo. É porque nós não cremos que Jesus é mais um Deus. Paulo, quando chegou numa cidade chamada Atenas, os atenienses, eles tinham deuses para tudo, tá? E Paulo chega falando sobre Jesus e logo os filósofos, os pensadores, os líderes religiosos chegaram para Paulo e disseram assim: que Deus é esse que você está falando aí? Nós temos muitos deuses. Que Deus é esse? E Paulo disse: eu não vim falar mais um Deus, porque os deuses de vocês não são Deus, porque só tem um Deus, o Deus que fez o céu e a terra. Todos os outros deuses são mentira, os outros deuses são ídolos, são falsos. Só tem um mediador entre Deus e os homens. O que é mediador? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Ele a não ser por Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode te ajudar a chegar até o Pai, porque só há um caminho que é Jesus. Às vezes, até os nossos familiares, eles têm raiva da gente, porque nós só cremos em Jesus. Nós não cremos nos deuses que eles creem. Terceira, somente a graça. A salvação não é mérito humano e nem conquista humana. A salvação é dom ou presente gratuito de Deus. Eu não mereço, eu não posso comprar, mas eu recebo de graça mediante a fé.
Eu não construo a minha salvação. Foi Deus que desceu até nós. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus. Ou seja, a cruz de Cristo não foi a causa do amor de Deus por nós. A cruz de Cristo é o resultado do amor por nós. E Deus nos amou, não por quem somos, mas por quem Ele é. E Deus nos atraiu para Ele com amor. E essa oferta da salvação gratuita, ela é bendita, a maravilhosa graça de Deus. E só a graça e nenhum mérito mais. A nossa salvação, ela é planejada por Deus, é executada por Deus e é consumada por Deus, para que toda a glória pertence a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vocês conhecem muito bem. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Eu mereço a salvação porque eu fiz isso, eu ajudei não sei quem, eu me envolvi com não sei o que e assim por diante. Não, as obras não salvam ninguém. Aqui deixa claro que a salvação é somente pela graça e pela fé. Não pode ser comprada. Não existe pagamento. Nós não conquistamos a salvação através das obras, em resumo, né? Mas a salvação vai fazer você praticar obras porque existe uma mudança de vida. Por exemplo, de uma mudança de vida, o que o ladrão da cruz fez para ser salvo? O ladrão da cruz, ele não foi batizado, ele não deu oferta, ele não participou de ceia, ele não fez procissão. O ladrão da cruz olhou para Jesus, reconheceu que ele era o Senhor e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Parece que o céu foi inaugurado com um ex-ladrão, né? Nós somos salvos pela graça porque o sangue de Jesus foi o suficiente para resgatar e pagar o preço da tua e da minha salvação. Se você estudar todas as religiões do mundo, você vai ver que todas as religiões existe um ritual para você fazer e ter uma recompensa. Você tem que fazer, tem, isso, tá? Todas elas. Eu sempre falo que no Brasil nós temos mais de 600 religiões. Os Estados Unidos passam as 1.200. E eu sempre pergunto para as pessoas, qual é que salva? Nenhuma. É Jesus que salva. Nós cremos pela fé que quando entregamos a nossa vida para Jesus, naquela hora, Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Por isso que a salvação é um presente de Deus para todo aquele que crê. Não precisa de missa de sétimo dia, não precisa acender vela, não precisa ir lá no cemitério rezar para Deus dar uma ajudinha para sair do purgatório. Jesus foi claro o que disse para o ladrão, arrependido: hoje você vai comigo no paraíso e não no purgatório. Quarto, somente a fé. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Algumas pessoas pensam que a salvação é pelas obras, onde elas tentam agradar a Deus com as suas obras, achando que isso seria o suficiente para levá-las ao céu. Outros acreditam que a salvação é uma espécie de parceria entre fé e obras. Eu faço uma parte, Deus faz outra, e aí se chega na salvação. Mas a Bíblia deixa claro que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, que eu recebo pela fé. É só a fé, não é obra. Não é a fé e mais a obra. A salvação é só pela fé. Portanto, nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Quinto lugar, somente a Deus a glória. Isaías 42, versículo 8. Aqui o próprio Senhor está falando: eu sou o Senhor,
Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Eu vou repetir de novo esse versículo. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Olha daqui em diante. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Deus está dizendo para mim e para você, não darei a outro a minha glória. Eu não reparto, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu levei anos a entender porque que simplesmente o diabo ele foi afastado de Deus, mas por que Deus não podia dar uma chance e tal? E depois que eu fui ler esse versículo é que eu entendi que Deus não reparte a glória com ele, não divide a glória com ninguém, e nem com imagens, e nem a santos, e nem a um outro Deus o meu louvor. Por isso que eu estou encaixando aqui um pouco o catolicismo, porque eu vim de lá. Eu sei como nós somos, como a gente vive, e que dureza que é largar isso, porque eu vivi isso. E nem os santos vêm, diz, não vai dar o louvor. Por exemplo, no Velho Testamento, Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, ele mandou fazer uma imagem de ouro e ele baixou um decreto que todo mundo vai se ajoelhar e vai cantar para a imagem que ele fez. Quando tocaram os instrumentos, toda a nação, não é todo o grupo, não é um que estavam reunidos, não, era toda a nação, vai se ajoelhar e vai reverenciar a minha imagem. E quando todo mundo cantou ajoelhado, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael, eles estavam de pé e de pé ficaram. E Nabucodonosor disse, se vocês não cantar a minha imagem, vocês não cantar a minha imagem, para a minha imagem, eu vou mandar matar vocês. E aqueles 3 jovens disseram, pode matar, pode nos matar. Nós só nos prostramos ao único e verdadeiro Deus, e só a Ele nós damos glória. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, se você quiser ler, lá pela metade em diante, escreve assim, quem adora a uma imagem está adorando a demônios. Olha que coisa pesada. Por quê? Qual foi o pecado de Lúcifer? Ou melhor, por que Lúcifer se tornou Satanás? Porque ele não quis adorar ou dar a glória a Deus. Lúcifer disse assim, por que eu vou dar glória a Deus? Por que eu não posso ter um pouco de glória também? Por que todo mundo tem que adorar a Ele? Por que não adorar um pouco a mim também? Quando Deus diz, eu não divido a minha glória com ninguém, não é para você se prostrar diante de nenhuma imagem, nem diante de nenhum outro Deus. Por isso que Lúcifer disse, eu subirei acima das mais altas estrelas e farei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria dividir a glória dele. E por que Deus está dizendo, quando você se curva diante de um homem, quando você adora figuras de homens ou homens, você se torna um seguidor de Lúcifer. É duro ouvir isso. Porque foi Lúcifer que disse, vamos dividir a glória. Ele queria dividir, por isso que 1/3 de anjos saíram com ele e concordaram com a rebelião dele, né? E hoje são os demônios que estão a serviço dele, né? Nós vamos só adorar a Deus, vamos adorar, né? Lúcifer disse, não vamos adorar só a Deus, nós vamos adorar a outra coisa também. Eu já vi gente dizer, eu ouvi com o meu ouvido, a gente orar para Jesus, mas também a gente tem que orar, tem que rezar para santo tal, para santa tal. Né? Deus está dizendo, você não vai dar glória, você não vai adorar, você não vai cantar e não vai dar a minha glória para nenhuma imagem. Você entende porque às vezes nós somos perseguidos? Porque nós não negociamos. Nossos pais na fé, no passado, eles morreram, eles não dobraram ao poder de Roma, né? Não se dobraram ao poder de Roma, ao poder da Babilônia. Eles pagaram com a própria vida.
Nós estamos vivendo um tempo em que muitos têm negado a fé por causa da amizade e do politicamente correto. Deus diz, com ninguém eu divido a minha glória. Apocalipse 19, a segunda parte, 19:1 diz, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Finalizando então, primeiro, a Bíblia é o nosso único fundamento. Meu desafio para você é estudar mais a Bíblia, é conhecer mais a Bíblia, ler, estudar, praticar, viver, proclamar, levar o Evangelho. A Bíblia é a palavra de Deus, onde ela nos conduz os nossos passos nesse mundo caído. Para nós cristãos, a Bíblia é o único fundamento. Segundo, Cristo é a única esperança. Toda a nossa esperança está depositada no Senhor Jesus. Só Cristo salva. Foi Ele que pagou os nossos pecados. Cristo é a nossa única esperança tanto nessa vida como na morte futura. Terceira, a graça é o nosso único evangelho. Obras não salvam. Nunca se esqueça que você foi salvo por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. Não é pelo o que nós fizemos que somos salvos, mas é pelo o que Cristo fez. E isso muda tudo, não é? A lei diz, obedeça e seja salvo. Ninguém consegue obedecer para ser salvo. E o Evangelho diz o quê? Você já foi salvo. Agora obedeça. Isso faz toda a diferença. A nossa obediência é uma expressão de fé, de gratidão, de amor a Deus. Quarto, a fé é o nosso único instrumento. Ninguém jamais viu a Deus, disse João. Nós cremos num Deus invisível que se revelou na pessoa de Jesus. É pela fé, porque nós cremos que a palavra de Deus, e é nela que nós confiamos. Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que não ouviram, mas creram. Nós não ouvimos. Nós não vimos Jesus, né? Mas nós cremos no Senhor Jesus. Um dia nós o veremos. Isso é fé. A confiança na pessoa de Cristo, naquilo que Ele fez. E quinto, vivam para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso único alvo. Qual que é o seu chamado? Qual que é a sua vocação? Qual é o seu serviço? O que você faz na vida? Seja aqui dentro do grupo, seja o seu trabalho lá fora, no nosso dia a dia. Faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim... Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim quer comam ou bebam, faça para a glória de Deus. É tão simples quando a gente senta para uma refeição e você simplesmente dizer, Deus, obrigado por esses alimentos. Obrigado, Senhor, por quem preparou esses alimentos. Obrigado porque eu posso ter esses alimentos para me alimentar. Quantas pessoas não têm? E essa gente não agradece. Faça tudo para a glória de Deus. Tudo, quando comam e quando vocês bebam. E façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Quando eu vou estacionar no centro, às vezes surge uma vaga. Jesus, obrigado por essa oportunidade, por essa vaga que eu posso estacionar. Quem agradeceu a Deus pelo dia de ontem, de hoje, com esse calorzinho agradável, que não gosta de inverno, você chegou a agradecer a Deus esse calorzinho agradável? Façam tudo para a glória de quanta coisa que eu tenho para fazer. Tudo para a glória de Deus. Romanos 11, 35 diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. A glória para sempre. Amém. Quando damos glórias a Deus por todas as coisas, nós brilhamos como estrelas no universo, nesse mundo, no meio de uma geração corrompida, viva o politicamente correto, corrompida e depravada. Vamos orar?
Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. E obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro e nos trouxe coisas boas, maravilhosas. Às vezes nós agradecemos pela vida, mas agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu perdão, por a obra de Cristo na cruz. Porque o Senhor nos perdoa nos nossos pecados. Porque o Senhor nos mostrou o quanto nós necessitávamos de Ti. E quando nos entregamos a Ti, o nosso nome foi escrito no livro da vida. E Jesus diz, alegrai-vos, porque o nome de vocês está escrito lá no céu, no livro da vida. Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela nossa fé em Jesus, obrigado pela nossa fé. Obrigado a Deus, porque podemos dar glórias a Ti, Senhor. Talvez nós não aprendemos a fazer isso, talvez não temos esse hábito, mas nos ajuda, Pai, a poder Te glorificar, porque somente a Ti nós devemos dar glórias e o Senhor é o único que merece isso, ó Deus. Querido Deus, nos abençoe essa semana, porque nós precisamos de Ti. E abençoe todas as pessoas também que não estiveram aqui nessa noite de uma forma ou de outra. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém?